Boa tarde a todos, sejam bem-vindos de volta a este segundo dia do 48 Horas de Business Analytics. Esperamos que tenham gostado das sessões da parte da manhã. Abordámos temas muito interessantes, muito atuais: inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, e vimos como é que empresas tão conhecidas como a Mang, a Fidelidade e a Cibes se posicionam no mercado quanto a estes temas, a esta área do Analytics, e como é que conseguem ganhar vantagem competitiva. Agora, da parte da tarde, segue-se uma sessão numa forma de talk sobre inteligência artificial e inteligência artificial responsável, entre os professores Fernando Buarque e João Carlos Ferreira, tendo como moderador o professor Sancho Oliveira. O professor Sancho é professor associado na Escola de Tecnologias do ISCTE e é também investigador, sendo as suas áreas de investigação Reinforcement Learning, Machine Learning e Robotics. O professor João Carlos Ferreira também é professor auxiliar na Escola de Tecnologia. Algumas das suas áreas de investigação são ciência dos dados, text mining, inteligência artificial. É autor de mais de 250 artigos de ciência da computação e foi coordenador do mestrado de sistemas de apoio à decisão em 2019 e 2020. E o professor Fernando Buarque é professor associado e investigador na Universidade de Pernambuco, no Brasil, que é, aliás, de onde nos está a ver agora. O professor Fernando faz investigação em inteligência computacional aplicada ao suporte de decisão em problemas complexos e este ano tivemos o prazer de contar com a sua presença no mestrado em Business Analytics, nomeadamente na cadeira de seminário, onde o professor trouxe também alguns alunos e teve-nos a mostrar mais sobre o mundo da inteligência artificial, as técnicas que existem, mas principalmente tentou passar-nos a mensagem de que mais do que as técnicas das ferramentas é saber como aplicá-las e qual é que é o objetivo do negócio e saber como aplicar todo o nosso conhecimento desta parte mais analítica. Portanto, sejam bem-vindos aos três, aos professores, e espero que tenham uma ótima conversa. Obrigado, Carolina. Já fizeste a apresentação, eu ia começar por apresentá-los, mas já não vale a pena. Pronto, e em relação a... Eu, de facto, faço o que tu estavas a dizer, trabalho essencialmente em robótica numa ótica mais da robótica inteligente, portanto, da aplicação da inteligência artificial à robótica, e os meus colegas são mais aplicados ao tipo de coisas que se calhar vocês podem fazer, e por essa razão eu acho que de facto faz mais sentido ouvirmos a opinião deles do que a minha. A minha opinião é diferente e se calhar está mais na perspectiva da engenharia da questão e não tanto da aplicação da inteligência artificial a casos como os que se calhar vocês poderão usar, e portanto eu vou restringir mais ao papel de moderador e fazer umas perguntas aos dois. E se calhar começo pelo Fernando e faço se calhar uma pergunta ao Fernando. Faço aqui um pequenino enquadramento, quer dizer, a inteligência artificial, como vocês já devem saber, é uma coisa antiga, já tem muitos anos. E durante estes últimos anos tem tido momentos de euforia, como logo o inicial, não sei se vocês têm noção, mas a inteligência artificial foi cunhada num workshop em que participaram não mais do que 10, 15 pessoas, e essas 10 pessoas bastante geniais, acharam que iam conseguir resolver o problema de produzirem máquinas inteligentes em 6 meses. Ainda agora estamos longe de conseguir fazer isso. Portanto, mas só para dizer que durante estes anos que se passaram, tem havido períodos em que há uma grande euforia à volta da inteligência artificial e a indústria e o Estado investe no desenvolvimento, e depois há momentos em que não se chega aos resultados esperados e atravessamos momentos difíceis em que desinveste na investigação da inteligência artificial, e durante estes últimos anos temos tido vários destes momentos, mas ultimamente, e isto é uma coisa bastante recente, assistimos a uma coisa diferente, que foi, devido ao aumento da capacidade computacional, conseguimos que muitos algoritmos que já têm 20, alguns mais, 30 anos, conseguissem começar a dar resultados extraordinários. E assistimos a uma inversão do que acontecia até agora, que era a investigação, a inteligência artificial era uma área do desenvolvimento, era uma ciência que era feita em laboratórios e universidades, para passar a ser feita em grandes empresas e ter uma aplicação
muito forte. Portanto, a minha pergunta para o Fernando é, tu como uma pessoa que tem feito uma investigação mais aplicada e conhece estas novas áreas onde as indústrias estão a agarrar, consegues destacar aqui, consegues fazer aqui um resumo para eles do que é que tu achas que é este abraçar da indústria pela inteligência artificial? Muito obrigado, Sancho. Obrigado à organização do evento, Carolina, Tiago, todos que eu tive o prazer de conversar durante o módulo, né? Parabéns a vocês pela iniciativa, é muito interessante ver os alunos organizando esse tipo de evento. Também gostaria de agradecer ao professor Raul Laureano pelo apoio que ele dá a vocês e a nós, os visitantes, né? Muito bem. A sua pergunta é muito provocadora, Sancho, porque, de fato, você tem toda a razão, né, ao mencionar que a inteligência artificial ela teve altos e baixos, né? Inclusive, até uma maneira de se referenciar na literatura é os invernos e os verões da IA. Então, de fato, a inteligência artificial ela surgiu nesse workshop em Dartmouth em 1956. Foi a primeira vez que se falou em inteligência artificial. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Mas naquela época, nós não tínhamos máquinas suficientemente poderosas para processar os algoritmos inteligentes, mesmo os algoritmos simples daquela época, né? Mas essa realidade mudou. Hoje a computação ela tornou-se ubíqua, não é? E é ubíqua porque você carrega um computador poderoso no seu bolso, né? Em todos os lugares. Na sua casa você tem pelo menos uns 5 computadores ou mais, né? De forma que não só a máquina que processa o algoritmo aumentou em quantidade, em potência computacional, mas elas estão interligadas. Agora, tudo isso, na verdade, é parte de uma revolução que está terminando, que é a sociedade da informação. Hoje, como eu devo ter falado para vocês também no módulo, mas para os outros que me escutam aqui, nós temos uma outra realidade, é uma revolução que nós estamos vivendo. E essa revolução é a maior de todas, é muito maior do que as outras revoluções que a humanidade já experimentou. E aí nós temos essa forma poderosa de computar, disponível em todos os lugares, a um preço relativamente muito baixo, não é? Os algoritmos, apesar de terem nomes bonitos, etc., não são difíceis, não é? A teoria por trás não é complicada. Não é? Então, todos esses elementos eles contribuem para que haja o momento perfeito, não é? De se incorporar essas tecnologias na sociedade e, consequentemente, o primeiro ponto de entrada na sociedade é a indústria. Não é? Então, a indústria sempre foi, não é? Eu diria, a locomotiva que traz todo esse desenvolvimento tecnológico, não é? E dentro da indústria, dentro das empresas, não é? A IA ela causa uma verdadeira revolução. E ela causa uma revolução porque... E aí, antes de falar um pouco sobre isso, eu queria dizer que a IA ela é tão poderosa, assim, tão disruptiva assim, porque os algoritmos têm uma capacidade, que é a capacidade de aprender. Então, se os algoritmos aprendem, as coisas que eles conseguem fazer são cada vez melhores, né? Os problemas que eles conseguem resolver são muito grandes, problemas que às vezes o próprio ser humano não consegue perceber, não consegue computar. Então, obviamente, essa combinação de potência e de habilidade e de disponibilidade faz com que as indústrias, as empresas incorporem isso muito rapidamente. E sem falar na facilidade que eu mencionei.
Mas a IA vem de um crescente muito grande, né? Então, os primeiros algoritmos, eles não eram inteligentes. Depois, os algoritmos, inicialmente, rudimentarmente, conseguiu aprender, não é? E aí esse crescente nos traz hoje a uma situação onde nós temos tecnologias muito poderosas, tecnologias chamadas profundas, deep neural networks, por exemplo, não é, que resolvem problemas muito complicados. De forma que, como eu disse, e é uma revolução, não há um ponto de entrada apenas. Então, todos os segmentos industriais, né, inclusive as pessoas, vão consumir, já estão consumindo IA, né, de forma maciça. Então, nós estamos consumindo IA em todos os momentos. Quando você faz uma busca no Google, né, quando você escolhe uma viagem, ou então vai no provedor de conteúdo, Netflix, né? Tudo aquilo ali tem IA. Né? Você faz uma compra na Amazon, né? Só que, para nós, a IA está transparente ali, eu não consigo ver. Mas a facilidade que você tem ao utilizar todos esses serviços, né, são providos pela IA. Mas, assim, de volta à sua pergunta, Sancho, eu acho que uma das grandes questões que faz com que a IA seja tão bem aceita e tudo mais, são algumas capacidades que ela tem. E aí eu vou usar isso para tentar tornar mais objetivo a resposta, mais objetiva a resposta. Então, por exemplo, nós temos condição de resolver problemas que o ser humano não consegue resolver sozinho. Né? Então, só isso, imagine, problemas muito grandes, problemas que lidem com muitos dados. Né? Então, indústrias que têm essa condição, né? Muitos dados para processar, pouco tempo, um ambiente dinâmico. Então, todas as indústrias que têm esse tipo de problema, dadas as facilidades e as potencialidades que eu já falei, elas absorvem automaticamente. Então, por exemplo, o setor de distribuição, de logística, não é nada melhor do que algoritmos inteligentes para resolver o problema combinatorial que está posto ali. Né? Processamentos onde há uma dinamicidade muito grande, onde as coisas mudam muito rapidamente. Então, por exemplo, nas redes sociais, como é que eu vou ter, por exemplo, um humano, não é, analisando o sentimento que está naquele momento num determinado canal de marketing, por exemplo? Né? Já que o volume é muito alto, a subjetividade é alta, então eu preciso ter um algoritmo que tenha essa habilidade de perceber o contexto, né? E, nesse caso, de classificar o que está acontecendo ali. Né? Então, são muitas as frentes. Então, as indústrias, eu diria que eu não consigo pensar aqui num setor industrial, num setor comercial, em que a IA não entre pela porta da frente e não faça uma mudança profunda na forma de que os negócios funcionam. Né? Isso sem falar na disponibilidade de dados, que hoje é talvez a maior mudança que nós temos, né? Com todos os riscos, claro, mas a gente pode falar disso daqui a pouco. Eu acho que o tema desta mesa redonda aqui é justamente a responsável, a gente pode falar um pouco depois. Então, então eu diria, tentando agora finalizar, que é difícil, Sancho, dizer um setor em que a IA não vá causar uma mudança profunda, entendeu? E dado essas capacidades todas aí. Obrigado, Fernando. Bem, o outro convidado que temos é o João. O João, penso que vocês também já o conhecem. O João tem trabalhado muito na aplicação de algoritmos da IA a casos muito concretos. E acho que nada melhor do que perguntar ao João, de facto, se ele nos pode dar aqui uma visão de alguns destes projetos e da aplicação destes algoritmos à realidade portuguesa que ele tem vivido. Ora, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, agradecer o convite e, acima de tudo, dar aqui uma visão do que é que se está a passar em termos, portanto, não só de aplicações e projetos,
Portanto, eu diria que o IA tem tido um grande crescimento devido ao aumento do poder computacional. E há áreas em que tem crescido muito, desde a parte da imagem ao processamento de texto, à voz, etc. Muito devido ao aumento do poder computacional e a um conjunto de novas aproximações, especialmente ao deep learning, aos algoritmos das redes neuronais. Agora, no entanto, na área que talvez vos seja mais familiar para o curso, que é os dados, eu acho que a nível de empresas ainda temos um grande problema, é a integração de dados. Portanto, muitas vezes quer-se aplicar algoritmos, mas os dados não estão disponíveis em forma integrada que possa ter uma camada homogénea. Portanto, e há uma grande necessidade de integração, homogeneidade para se poder aplicar muitas vezes. Pronto, tenho feito bastantes projetos aplicados em que muitas vezes quer-se fazer coisas, mas não temos dados, porque ou não foram recolhidos corretamente, ou alguma inconsistência, e a integração é bastante complexa porque não foi pensada. Portanto, nós estamos a trabalhar muitas vezes com dados que foram criados com uma realidade não de integração, mas negócio mais, às vezes, local, e muitas vezes há necessidade do big picture de integrar tudo. E notamos muita dificuldade a nível, às vezes, empresarial. Outra área em que aparece grande potencial é toda na parte das chamadas smart cities, smart qualquer coisa, portanto, no que seja saúde, agricultura, etc., em que estão a ser construídos sistemas de raiz, portanto, os chamados sistemas de IoT aplicados, em que aí já se trabalha de raiz na aquisição dos dados e depois no respectivo visualização ou processamento para extrair conhecimento. Portanto, por exemplo, ainda ontem tive um seminário com a Câmara Municipal de Lisboa, em que, portanto, eles disponibilizam um conjunto de dados no qual é possível extrair conhecimento da forma como as pessoas se movem, onde há problemas na cidade, quais são as zonas onde é preciso ter mais atenção. Por exemplo, também nos foram, às vezes, disponibilizados também a forma como as pessoas se movem. Por exemplo, agora o período do Covid trouxe um laboratório vivo real. Portanto, foi possível ver a mobilidade das pessoas variar desde um máximo, que é a situação normal, até quase ao mínimo nos tempos de confinamento. Portanto, podeu-se ver o efeito das filas de trânsito, de como é que as coisas se organizam, porque foi possível variar esses parâmetros todos, e não foi ambiente de laboratório, foi real. Todo um conjunto de situações, por exemplo, tem casos em que os operadores também já estão a disponibilizar informação anonimizada dos telemóveis, portanto dá para perceber como é que as pessoas se movem, etc. Por exemplo, no caso dos turistas, é importante perceber por onde é que vão. Por exemplo, muitas vezes vemos grande concentração em alguns pontos turísticos, pode-se inferir mais ou menos e dar aconselho que determinada zona, por exemplo, Belém, está com muitos turistas, se calhar é melhor voltar lá noutra altura, que se calhar a fila para visitar o monumento é menor, etc. Portanto, todo esse tipo de informação disponível pode ser, neste caso, processada, analisada para extrair conhecimento e valor. Por exemplo, tem casos em que também os hospitais têm estado a trabalhar num bocado na marcação das consultas, portanto, não só para prever tempos de espera. Portanto, vocês muitas vezes já veem nos hospitais alguns tempos de espera, mas não só, também, por exemplo, fazer overbooking de consultas, porque há determinadas situações em que os especialistas se queixam que as pessoas faltam. Por exemplo, quando há greves, chuva intensa,
pessoas não se dão ao trabalho muitas vezes de ir, se calhar não é necessário, etc. E nota-se que às vezes 20, 30% das consultas não são executadas porque o paciente não aparece. Por exemplo, outro exemplo que também tenho trabalhado com alguns casos, com dados, por exemplo, nos transportes públicos. Por exemplo, um autocarro na cidade de Lisboa, da Carris, neste momento está sensorizado, portanto consegue-se ver quando o motorista trava, acelera, a rotação do motor, qual é o consumo que está a ter, e desses dados recolhidos consegue-se perceber um conjunto de padrões e, acima de tudo, perceber o consumo. Por exemplo, não sei se têm ideia, um autocarro em Lisboa de passageiros pode gastar mais de 100 litros aos 100 km. Portanto, o para-arranca e não só. Portanto, embora a média seja na casa dos 56 litros, temos uma grande variedade de gastos. Portanto, isso implica, há rotas no interior da cidade, há percursos mais para arranque, há filas, isso não se pode evitar, mas, por exemplo, a forma como se põem as mudanças, se acelera, trava, tem influência. Portanto, dessa análise desses dados recolhidos, é possível identificar os parâmetros mais importantes nesse consumo e, de certa forma, alertar o condutor e, através dessas referências, o condutor tentar melhorar certos parâmetros da condução, tendo em conta o consumo. E, por exemplo, dessas iniciativas todas, a Carris começou, ano após ano, a poupar, em média, o primeiro ano, 1,5 litro aos 100 km. Portanto, vocês estão a ver o número de autocarros em Lisboa, os quilómetros que fazem por dia, quanto dinheiro é isso ao fim do ano. Por exemplo, outros casos que temos é o Luís Simões, por exemplo, agora estou aqui a dar um nome, foi um caso que se fez. A pressão dos pneus, a rota que fazem, em função das condições atmosféricas, origina consumos diferentes. Portanto, tudo isso é dinheiro que as empresas podem buscar por essa análise. Portanto, fazendo esse investimento e depois tentando perceber um conjunto de parâmetros, etc. Por exemplo, na Câmara Municipal das Caldas também fizemos um estudo com otimização de rotas para recolha dos resíduos, em função do grau de enchimento, mas acima de tudo, por exemplo, esses dados permitem perceber determinados padrões e começamos com eles também, através dessa análise de dados, verificar que se eles aumentassem a capacidade em determinadas zonas, onde há maior deposição, por exemplo, verificou-se que junto às paragens dos autocarros habitualmente há mais deposição, de manhã vai para o transporte público, leva o saco do lixo e faz o depósito, evita às vezes ter que haver uma recolha que muitas vezes vai só para levantar ali uma zona que está cheia. Portanto, esse tipo de informação dá para aumentar a capacidade e diminuir outras e, por exemplo, trabalhar rotas uniformes. Portanto, isso são tudo exemplos onde essa recolha e essa análise de dados permite depois fazer muitas poupanças em termos de valores e, portanto, toda a área agora da imagem e do text mining tem um grande potencial por causa do potencial computacional que hoje em dia está. Por exemplo, todos vocês penso que usam para traduzir o Google Translate ou o DeepL. Portanto, o que está por trás é um algoritmo de uma rede neuronal que foi corrido durante, se calhar, meses para treino e, neste momento, se calhar, faz traduções bastante boas. E pronto, e à medida que vamos tendo mais treino e mais poder computacional, o desempenho dessas aproximações
começam a melhorar. Portanto, eu não sei, pronto, aqui para não estar a monopolizar também muita conversa, se calhar passava outra vez aqui ao Sancho para originar mais discussão. Obrigado, João, obrigado. Eu se calhar agora inverti um bocadinho a lógica e fiz uma pergunta para os dois e com perspectivas diferentes. Se calhar para o Fernando uma perspectiva mais global e para o João uma perspectiva mais nacional. E agora preocupo-me um bocadinho com estes alunos que nos estão a ouvir e o futuro deles nestas áreas. E, portanto, eu sei que cada vez mais o sítio onde se trabalha não tem a ver com a empresa onde se trabalha, não é? Cada vez e assistimos com esta pandemia que, de facto, não precisamos estar fisicamente nos sítios onde trabalhamos e tenho vários alunos ou ex-alunos que trabalham fora de Portugal. Tenho um aluno que trabalha no Canadá, outro que trabalha nos Estados Unidos e, de facto, vivem em Portugal e, portanto, isso não vos impede a vocês de poder, de facto, ambicionar trabalhar noutros sítios. E, portanto, a pergunta é muito aplicada, o que é que estes vossos alunos, vocês conhecem-nos, podem fazer nestas nossas áreas? Quais são o tipo de problemas ou o tipo de empresas onde eles poderiam tentar se enquadrar? Fernando, uma perspectiva mais global, João, se for possível, uma perspectiva mais nacional. Bom, essa é uma excelente pergunta, porque eu também, como você, Sancho, me preocupo muito com a empregabilidade dos alunos numa realidade de mudança como essa. Né? Porque no passado você formava um engenheiro, e o emprego ele tinha aquela característica específica e não havia um choque tão grande quanto hoje. Né? Então, todos já devem saber que a realidade, o mundo do emprego do futuro, ele ainda não está definido. Nós não sabemos como serão as profissões do futuro. Nós sabemos que vai haver muita mudança, já estamos sentindo isso. Você mencionou um aspecto, que é apenas o aspecto do sítio onde efetivamente você está e a empresa também se localiza. Mas as mudanças são muitas. Né? As mudanças serão também do formato do emprego, as relações de emprego vão mudar. Né? Nós tínhamos aquela ideia de trabalhar em um lugar só e passar a nossa vida inteira ali. Isso provavelmente não vai ser mais assim. E, consequentemente, nós vamos ter que ter uma flexibilidade muito grande para poder gerir vários projetos simultaneamente, projetos de naturezas provavelmente muito diferentes. Então, essas habilidades fazem com que o aluno ele precise ter uma formação muito ampla, muito diversificada. Ele em si ter mecanismos de autocontrole, de planejamento muito bons, né? E, consequentemente, as empresas que vão demandar isso são empresas de consumo de respostas muito rápidas. Né? Então, aquele modelo de trabalho em que você fazia projetos de muito longa duração, esses vão continuar existindo, mas talvez não sejam a grande demanda. Entenderam? Então, por certo, como vocês chamam em Portugal, a banca, o setor financeiro, vai demandar muito de alunos que tenham habilidades para lidar com dados. O setor comercial também, para que novas estratégias de marketing, um marketing muito mais individualizado e não um marketing de volume. Isso tudo são nichos que eu acho que vão continuar, mas vão aparecer e vão aumentar. Mas, de uma certa maneira, o que talvez hoje eu veja como uma grande oportunidade são esses novos negócios, essas novas construções que começam a surgir. Construções e profissões que ainda não necessariamente estão estabelecidas, mas que serão necessárias. Né? Então, vamos citar um aqui. Então, existe hoje uma profissão nova que é apenas pessoas para avaliar determinados produtos
não é? E isso é algo que depende muito do sentimento humano e tudo mais. Mas, obviamente, se nós queremos volume, não é? Então, nós precisamos fazer com que esse tipo de aplicação humana, né, ele, de alguma maneira, seja programada, né, para que nós utilizemos esses algoritmos inteligentes, né, no processamento desse volume de dados, de usabilidade, por exemplo, de interação, né, e consigamos extrair daí um score, uma nota, não é? Porque, na prática, o que as empresas hoje necessitam é de feedback. Não é? Feedback das suas inserções no mercado. Não é? Então, nós precisamos ter pessoas que saibam usar a base de dados disponível de interações do Twitter, por exemplo, para dar um feedback à empresa. Então, notem que o tipo de trabalho que hoje se inicia não é mais aquele trabalho, talvez, convencional que nós estamos acostumados. Nós precisamos de pessoas que realmente consigam fazer sentido de um conjunto grande de dados, fazer isso rapidamente, com qualidade. Né? Agora, falando sobre dados, que é, obviamente, o core do curso de vocês, o curso que vocês estão fazendo, né? Esses são muito importantes, mas não são essenciais isoladamente. Nós precisamos também ter, não é, a preocupação com o outro lado, né, com o lado da humanidade, no sentido de que não somente os números expressam, que os números sozinhos não expressam tudo. Né? Então, nós precisamos, de alguma maneira, buscar um equilíbrio entre uma capacidade muito grande de processamento, de integração, extração de informação dos dados, mas também uma capacidade adicional de agregar valor por sobre essas informações que são extraídas dos dados. Então, eu sempre falo daquela gradação de dados, informação, conhecimento, né, e sabedoria. Então, de certa maneira, hoje a gente está processando dados muito rapidamente, gerando informações, mas, às vezes, o que as empresas precisam não são somente informações. Elas talvez precisem de algo mais. E aí é onde eu acho que o nicho do bom ser humano que utiliza a tecnologia vai ter o seu lugar reservado, porque, apesar de trabalhar e produzir muita tecnologia e muitos algoritmos e tudo mais, eu estou convencido que a racionalidade humana, não é, apesar de ser muito diferente da racionalidade de um computador, elas podem se aproximar, mas, em um certo sentido, o computador jamais terá, não é, a capacidade humana de agregar determinados conteúdos numa decisão. Entenderam? Então, eu acho que é importante vocês se apropriarem dessas ferramentas que estudaram ao longo do curso, saber fazer um bom uso disso, porque as empresas vão demandar, mas também desenvolver esse outro lado analítico, não analítico, aliás, em que vocês percebam alguns aspectos que não necessariamente estão evidentes nos dados. E aí, para concluir, Sancho, eu faço uma analogia com a prática médica. Então, por exemplo, hoje se fala muito, em época de Covid, se fala muito em medicina baseada em evidência. Ou seja, toda decisão do médico tem que ter um paper ou um estudo de uma cohorte que explique ou que garanta aquilo. Isso é muito bom, para que a gente não tome decisões baseadas em achismos. Não é? Mas a medicina baseada em evidência não deve excluir a experiência de um bom médico. Entendeu? Eu tenho vários exemplos, não temos tempo aqui, não é? Onde, na verdade, o que é importante não é apenas a capacidade de um profissional de usar os dados, mas a capacidade que ele tenha de usar os dados e somar a sua experiência profissional, não é, para aumentar ou agregar valor ao processo de apoio à decisão, por exemplo. Entendeu? Então, eu vejo que, como tendência global, o profissional que vai ter um local no futuro, um bom local no futuro para trabalhar, será aquele profissional que saberá integrar
esse potencial analítico das ferramentas com um potencial subjetivo também, fruto de sua interação com o mundo. Não é? Hoje nós temos pessoas extremamente hábeis tecnologicamente, mas extremamente inábeis emocionalmente. Entendeu? Então, há um tempo atrás, quem é mais antigo aqui sabe que se falou muito sobre o quociente emocional. E eu acho que isso aqui é muito importante ainda. Né? A gente está cada vez mais investindo na tecnologia e deixando de lado algo que só nós podemos fazer e ser, que é o nosso potencial humano, né? De agregar valores subjetivos a processos de decisão. Né? Então, é uma incerteza muito grande que nós temos pela frente. Nós não sabemos quais são as profissões que vocês vão ter daqui a 20 anos, por exemplo. Mas, certamente, e aí eu posso exercer aí um futurismo, às vezes a gente se arrisca, não é? Mas o bom profissional vai ser aquele que sabe da técnica, mas também ele sabe ser um bom humano, não é? Para fazer bom sentido do que os dados estão tentando revelar. Porque os dados sozinhos, apesar de serem muito poderosos, não é? Não são suficientes. Obrigado. Obrigado, Fernando. João, se conseguisses dar uma perspectiva mais nacional, se calhar não é fácil, mas deixo-te o desafio. Pronto, a nível nacional, pronto, hoje em dia, nesta área, os países às vezes não, portanto, têm casos de montes de alunos que estão a trabalhar em Portugal para multinacionais. Portanto, a nível de, por exemplo, Estados Unidos, etc. E ainda para mais agora, o Covid trouxe ou mostrou que é possível trabalhar remotamente e ter um conjunto, e esta área é uma das áreas onde isso se vê mais. Portanto, eu se calhar ia, portanto, a nível, tocar um bocado onde talvez vocês possam ter muito ou um grande crescimento em áreas. Portanto, áreas agora, principalmente a União Europeia, está a trabalhar muito em perspectivas para a integração de dados e disponibilidade. E uma das áreas que penso que vai crescer muito será a área da saúde. Portanto, estão já a ser definidos padrões de partilha de dados, tendo em conta a privacidade e todo um conjunto de necessidades que é necessário ter. E essa disponibilidade de dados vai permitir grandes avanços e grande procura de soluções nessa área. Outra área que vai também crescer muito é a área da segurança de cidadão, a nível também europeu, porque está-se a trabalhar em, mais uma vez, standards para partilha e, por exemplo, todo o problema do terrorismo, da segurança do cidadão pode muitas vezes ser ajudada com recurso ao IA, identificação de padrões, movimentos e alertas para situações fora do habitual. Por exemplo, começa já a haver um conjunto de iniciativas. Portanto, agora a nível mais de negócio, em termos de empresas, pronto, as empresas vão sempre fazer uma aposta forte. Há áreas em que essa aposta hoje em dia é necessária quase. Portanto, vê-se muitas vezes em Portugal algumas empresas que estão a querer seguir o fluxo, mas param-se com um problema, não têm dados ou não têm uma infraestrutura que lhes permita depois fazer toda a parte da análise. Portanto, e vê-se uma grande procura por soluções, mas muitas vezes ainda há um caminho a percorrer na perspectiva dessa tal integração e adaptação. E, portanto, há uma grande resistência, ou houve, muitas vezes, em mudar sistemas de informação, porque o negócio vai-se gerindo, fazendo, mas hoje em dia começa-se a ver o problema que, se não se fizer essa mudança, perde-se para a concorrência. E começa a aparecer todo um conjunto de oportunidades que empresas estão a querer apostar
nessa área, e penso que já se reflete hoje em dia um bocado no mercado português, essa procura. Agora, também o que está a acontecer é que, principalmente em Portugal, apareceu uma oferta muito grande na área da ciência dos dados. Portanto, hoje em dia, qualquer universidade tem uma licenciatura em ciência de dados e mestrados. Portanto, também vamos ter um problema que é a procura aumenta, mas a oferta também está a aumentar muito. Portanto, e vamos ver que, portanto, vocês, pronto, para já não vão sentir isso muito, mas daqui a 2, 3 anos começa a aparecer a inundação de data science no mercado e, portanto, eu diria neste momento a oferta é maior, portanto, que o número de pessoas disponíveis, mas pode haver um reverso, portanto, a tendência é de um crescimento, mas também a nível, a área nessa formação específica aumentar bastante. Portanto, isso pode para outra área em que chama a atenção que e tenho bastantes casos de sucesso, isto é uma área em que vocês quase podem trabalhar por vossa conta, de resolvendo desafios. Portanto, eu tenho um conjunto de alunos que não quer trabalhar porque ganha mais resolvendo desafios que são postos na net por empresas e eles resolvem, portanto aquilo tem sempre um fator monetário por trás e inclusive tenho conhecimento às vezes até de pessoas de outros países que vieram para Portugal por causa de um clima mais agradável, uma vida mais calma e estão a resolver esse tipo de problemas de Portugal. E, portanto, chamo também uma área que vocês têm muito potencial, que aparece hoje em dia, as empresas às vezes não querem ter esses recursos, fazem uma espécie de outsourcing a nível de desafios, com um reward, sempre monetário, e isso, portanto, conheço um conjunto grande de pessoas que se especializou nisso, na resolução, portanto, tem sempre um risco, mas é outra oportunidade aqui que eu vos lanço, alerta que é para alguns de vocês que têm uma capacidade de maior trabalho, mais organizado, arriscar nessa perspectiva. Portanto, o que eles me falam é que ganham muito mais, portanto, e há alturas de pico, outras não, e é outra área em que se vê muito os tais desafios lançados pelas empresas. Portanto, Sancho, não sei se queres lançar nova rol de... Sim, vou lançar, mas acho que o Fernando quer dizer qualquer coisa, vou-lhe dar só a palavra. Só um comentário, na verdade. Eu concordo muito com o que o João acabou de falar. De fato, nós temos uma demanda enorme para data scientists e temos também uma oferta muito grande. E isso pode ser um problema. E aí o meu comentário é o seguinte: como professor, me preocupa muito a qualidade dos data scientists que estão saindo por aí. Por quê? Porque muitos estão especialistas em ferramenta e não especialistas em resolver problemas com as ferramentas. Então, em um certo sentido, nós temos muita gente, não é? Eu aprendi uma palavra nova em português aí de Portugal, boé de gente, não é? Que nós não temos isso no Brasil, não, que só sabe apertar botão em ferramentas, entenderam? Então, eu acho que é um problema, como o João aponta, mas se vocês se focarem em o que é que essas ferramentas podem fazer para o seu empregador, para o seu cliente, né, eu acho que essa concorrência aí se resolve rapidinho, entendeu, João? Porque tem muita gente que é dependente da ferramenta, não sabe resolver o problema que não seja usando necessariamente aquela ferramenta. Eu não digo nem resolver sem ferramenta. Por exemplo, você usou uma expressão que eu acho muito interessante, programador de raiz, né? Programa de raiz. Não é alguém que faça realmente uma aplicação. Não é necessário. Não é necessário que você seja um programador para resolver problemas em data science. Mas, às vezes, é muito importante que você saiba o pulo do gato, não é? Que não está na ferramenta. E isso aí será um divisor de água. Meu comentário é esse,
né? Então, não se preocupe com a concorrência. Se vocês realmente tiverem um pouquinho a mais de preocupação durante a formação para entender o que é que vocês estão fazendo, por que vocês estão fazendo, né? A concorrência não será problema, né? Porque tem muita gente que está preocupada apenas em saber como a ferramenta funciona. Entenderam a diferença? Muito bem, obrigado. Obrigado, Fernando. Acho que é um esclarecimento muito interessante. De facto, os bons têm sempre um lugar e concordo completamente. Eu queria agora lançar uma outra área de discussão, até porque parece que era isto que vocês queriam ouvir, portanto, finalmente vai chegar a pergunta, não é? Dos medos, não é? E dos perigos da inteligência artificial. O grande perigo da inteligência artificial é o que se chama a aproximação ao que nós chamamos de inteligência suprema, mas disso estamos longe. No entanto, não estamos nada longe da aplicação a uma série de casos, e estão a ser aplicados, não é? E dados estão a ser manipulados como nunca foram, cruzamentos e extração de padrões estão a ser feitos como nunca foram, mesmo dados anónimos, os algoritmos conseguem saber quem são as pessoas, e, portanto, quais são, de facto, os perigos que vocês veem? Quer dizer, podemos discutir os perigos, de facto, a muito longo prazo, mas, se calhar, já de imediato, quais são os perigos que vocês veem e que os profissionais destas áreas vão ter de lidar e preocupar-se, para além também de todos os problemas éticos associados a esta área que estamos a discutir. Não sei quem quer começar. Fernando, avança. Então, vamos lá. Veja só, tenho 2 comentários iniciais, Sancho. Você falou que a singularidade, que é outra maneira de referenciar a IA autônoma ou soberana, ela está longe. Bom, existem alguns pesquisadores, como Kurzweil, que fala que nós estamos há uma década disso. E se você parar para pensar, hoje, determinadas aplicações, elas praticamente não têm alguém que controle, né? Por exemplo, as transferências bancárias entre instituições, né? Teoricamente, existe um conselho que faz isso, mas ela funciona automático hoje, né? Cotações de moedas e aplicações em bolsa de valores, isso aí, de certa maneira. Agora, são aplicações muito específicas. E umas 2 semanas, eu assisti uma entrevista com o Elon Musk, e ele falou uma coisa interessante. De certa maneira, nós já temos algumas aplicações que são autônomas. O carro, por exemplo, o automóvel, ele pode se autoguiar, né? Agora, quando a inteligência está ali incorporada dentro de um veículo, né, essa autonomia ela está, de alguma maneira, sob controle, apesar de gerar problemas, etc. A grande questão é quando nós tivermos um sistema em que nós não sabemos onde está o botão de desligar esse sistema, entendeu? Aí é o problema. Quem é mais antigo lembra do bug do milênio, não é? Na virada do ano 2000, nós não sabíamos o que ia acontecer com o mundo. Por quê? Se fizermos uma análise, porque nós não sabíamos qual era o ativo de programa, de sistemas, que efetivamente estava rodando. Por incrível que pareça, isso já faz 20 anos. Então, imagine, naquela época, os algoritmos eles não tinham, entre aspas, vontade própria. Hoje, muitos têm, não é? Muitos algoritmos podem se enviesar. Os exemplos estão aí, né? Muitas redes sociais hoje têm preocupações para que as recomendações não sejam enviesadas, porque podem ser. E podem ser porque os algoritmos aprendem com exemplos e a sociedade, por sua vez, ela oferece exemplos enviesados, né? Então, de certa maneira, um risco e um medo bastante real é que a IA copie, não é, as injustiças do sistema humano atual, não é? E se ela copiar, ela vai fazer isso muito bem, entenderam qual é o problema? Então, nós vamos ter as injustiças funcionando cada vez melhor. Esse é um grande problema, né? Então, eu diria que os riscos da IA
não é? As vantagens a gente nem precisa falar, porque a gente usa isso, não é? A gente compra na Amazon e chega rápido, etc. Mas os riscos são a perda da privacidade, não é? O risco à democracia, não é? Porque se eu tenho algoritmos que podem influir em eleição, então, em última instância, eu hoje posso passar a não confiar nas eleições. E eu não estou falando apenas naquela fraude eleitoral de alguém trocar 1 ou 2 votos, não é isso, não. Os votos não vão ser tocados. O enviesamento vai ser subliminar, não é? Ele vai ser feito ao longo de um período pré-eleitoral, não é? E você não saberá que está sendo enviesado. Essa é a questão. É nós termos vivermos num mundo, não é, de bolhas. Hoje já estamos em um mundo de bolhas, onde as opiniões elas estão cada vez mais padronizadas dentro das bolhas. E essa padronização ela cria uma polarização que está diminuindo a capacidade humana de argumentação. Porque no passado você era obrigado a conversar com alguém que pensava diferente, porque você só ia descobrir isso depois de meia hora de conversa. Mas hoje, quando você entra num grupo, a opinião ali já está estabelecida. E o risco maior, Sancho, que pouca gente discute, é o risco à capacidade intelectual humana. Por quê? Porque eu vou começar com um exemplo bem fácil de entender. Quando um ser humano vai para o espaço, não é? Por causa da falta de gravidade, os ossos não precisam ser tão pesados e rígidos, e automaticamente o sistema vai eliminando algum material dos ossos do nosso esqueleto no espaço. Quando nós discutimos com pessoas que pensam muito diferente de nós precisamos elaborar, refletir e ser desafiados. Quando nós discutimos com pessoas que pensam muito parecido, o delta de aprendizado é 0. Então, em longo prazo, o risco da IA, não é? Veja que coisa interessante, paradoxal até. Nós estamos falando de inteligência artificial e essa inteligência artificial ela vai diminuir a inteligência humana. Por quê? Porque não será mais necessário você ser tão inteligente. Esse é um ponto de vista que, às vezes, quando eu coloco nas discussões, as pessoas se surpreendem. Mas é óbvio. Por que eu preciso ser tão inteligente se tem alguém tomando decisão por mim? Não é? Nós, os mais velhos dessa sala aqui, não é? Quando saímos de casa há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos informação sobre praticamente nada. Nós não sabíamos se nós chamamos ônibus aqui, vocês chamam autocarro, né? Se ele vai vir, não é? Se quebrou, se está em greve o planeta, se tem uma guerra, não sabíamos de nada. Não é? Hoje, nós conseguimos planejar nossa vida inteira. Não é? Eu morei uma época na Alemanha, eu saía de casa 1 minuto antes do ônibus passar na parada de ônibus. Não é? Quer dizer, o roteiro já estava pronto, então não há, no futuro, não vai haver tantos desafios para a nossa inteligência, e esse, para mim, talvez seja o pior risco de todos. É nós nos tornarmos seres menos inteligentes, porque em algum momento nós criamos seres artificiais inteligentes. Muito bem. Fantástico, Fernando. Obrigado. Adorei essa perspectiva. João. Pronto, em termos de... Pronto, acho que a nível... temos um conjunto de leis e regras que, se forem cumpridas, estamos protegidos. Agora, o problema é que, pronto, essencialmente, agências governamentais e, ao nível de segurança, passam por cima disso tudo. E, portanto, a nível de... um dos grandes problemas é com essa integração. Isso consegue-se saber um conjunto de informações, muitas vezes cariz pessoal, etc. E isso, pronto, hoje em dia, em termos de leis, está protegido e
portanto, a União Europeia fez portanto, a lei geral que saiu de proteção de dados, portanto, houve bastante discussão e continua a gerar, garante um conjunto de proteção disso. Agora, o problema é que, pronto, às vezes temos alguns organismos, especialmente segurança e governamentais, que passam por cima disso tudo. Portanto, isso muito a nível da... Agora, em termos de evolução, em termos depois de empregabilidade, é natural que haja uma tentativa de tarefas rotineiras poderem ser tomadas por robôs ou por ações mecânicas, mas o que eu acho é que vão surgir novos desafios, novas necessidades e passamos a ter mais um emprego mais tecnológico e não tanto de rotina. E pronto, um lado compensa o outro. Agora, pronto, o problema do ter o acesso a dados é sempre um problema. Portanto, por exemplo, nós andamos com os telemóveis, os operadores sabem quando é que estamos em casa, quando não estamos, por onde fomos, por aí fora. Portanto, essa informação está lá disponível e governos têm acesso. Portanto, agora o comum dos mortais é que, devido às leis, protege por aí fora. Portanto, eu acho que temos aqui um papel que é, enquanto isto for regulado, teremos segurança evidente. Agora, o problema é os atropelos que podem vir, funções de governos e entidades que possam passar por cima disso tudo. Portanto, acho que um conjunto de leis estão criadas para garantir evitar esses problemas. Portanto, eu não sei se Sancho queres acrescentar-me alguma vertente nessa discussão. Não, acho que está. Eu agora temos 5 minutos. Eu não sei se o público quer falar ou perguntar ou qualquer coisa. Se calhar deixava-vos pensarem um bocadinho. Não? Não há perguntas? Pronto. Então, se calhar, podemos fazer um comentário final, não é? Não sei se tem assim algum... Portanto, vocês, Carolina, vocês são finalistas, estão a terminar agora o mestrado, como é que é? Este foi o nosso primeiro ano. Primeiro ano, tem agora o segundo ano de tese, não é? Exato. Então, e não querem fazer perguntas nenhumas sobre possíveis temas de tese que querem trabalhar, áreas que vos interessem? Não? Podíamos perguntar o que é que aconselham, temas para a tese, o que é que os professores, já que estão mais dentro dessas áreas e Ok, então vá. sabem essas aplicações. 2 minutos para cada um, está bem? Não se estiquem. Muito bem. Essa é uma pergunta difícil porque é muito aberta, não é, Carolina? Mas veja, eu posso dizer a vocês, como já devo ter falado antes, que o grande uso, se vocês quiserem usar IA, né, a grande vantagem é vocês utilizarem problemas onde a nossa percepção humana ela seja limitada. Por exemplo, aplicações onde há muitos dados, né? Aplicações onde o domínio muda muito rapidamente, né? Ou então onde há uma variação semântica muito grande, não é? Por exemplo, a língua portuguesa ela é repleta de exemplos, não é? De palavras que significam muitas coisas. Então, há de haver, não é, para todos esses casos que eu mencionei, algoritmos que lidem com essa diversidade, com essa complexidade, não é? Obviamente, a minha perspectiva sempre é de colocar essas computações ao serviço do humano, não é? Para que um humano, em último momento, decida qual será a solução final a ser adotada, entenderam? Então, resumindo, eu diria que vocês que têm o conhecimento do processamento de volumes grandes de dados,
não é? Usem esse conhecimento associado com algoritmos que podem atribuir semântica, por exemplo, não é? Para apoiar decisões, não é? Usem esse conhecimento extraído da quantidade de dados que vocês processam para definir, não é, quais são melhores soluções em termos de otimização de objetivos do processo de tomada de decisão. Eu estou respondendo de forma abstrata, porque serve para qualquer contexto, não é? Se for uma indústria, mas, de certa maneira, não é, o que eu quero aludir aqui é que vocês não usem IA para problemas fáceis, não é? Porque não há necessidade. Entendeu? Então, tentem identificar onde, aqui no Brasil, não sei se em Portugal vocês usam isso, mas na comunidade de inovação, nós dizemos assim, que nós temos que identificar onde é a dor do cliente, do usuário, né? Onde é que ele está sentindo um problema. E é exatamente aí que eu acho que vocês devem tentar ser úteis, né? Tentar modelar entender o problema, porque às vezes o que nós vemos é o efeito de um problema e não o problema em si, a causa dele. Entendeu? Então, esse é um ponto importante. Às vezes, a dor é resultado do problema e não necessariamente o problema. Entendeu? Então, tem que fazer esse diagnóstico muito bem, não é? E tem que ser relevante para o cliente. Muitas vezes, esse é um último comentário, muitas vezes o cliente reporta uma necessidade que, na verdade, é o que ele percebe. E eu sugeriria que vocês tivessem uma postura um pouco crítica em relação à informação até que vem do seu cliente, né? Porque às vezes ele reporta algo que não é o que ele precisa, é o que ele deseja. E o desejo, às vezes, não é a necessidade, entenderam? Então, pensem nisso. Se vocês tiverem algum tema interessante, eu já falei para o professor Raul, né, daqui da Universidade de Pernambuco, nós talvez possamos ajudar na supervisão da tese de vocês, tá bom? Mas, olha, então eu aproveito já para agradecer mais uma vez o convite, né? Dizer que é um prazer poder ser útil, né? Estamos aqui à disposição. Quem quiser vir fazer doutorado aqui, nós estamos... Quando passar essa época complicada que nós estamos vivendo, inclusive politicamente, aí vocês vêm para cá fazer um doutorado. Um abraço, então. Fiquem seguros. Obrigado, Fernando. Não sei se ainda temos tempo para o João responder. João, quer? Então vá. Uma frase, João. É rápido, pronto. Acima de tudo, tentem fazer problemas reais. Portanto, que aprendi bastante da parte interativa. Portanto, se vocês quiserem problemas reais, eu tentei ir à página da Câmara do Laboratório de Dados. Eu posso passar isso ao Raul para vos dar. Portanto, tem acontecido a MCA, temos feito teses com a Câmara e, portanto, sempre interessante esses problemas reais. Alguns de vocês, se não estiverem a trabalhar e quiserem integrar, às vezes, algum projeto europeu, também falem comigo. Por exemplo, agora surgiu-me aqui um pedido para alunos para trabalhar num projeto na parte do Federated Learning. Pronto, são às vezes áreas em que se exploram um bocado alguns conhecimentos, mas isso implica ir o tempo inteiro para um determinado e estar com a bolsa. Portanto, vocês não podem estar a trabalhar em mais lado nenhum. Portanto, essencialmente esses desafios podem ser interessantes para vocês completarem um bocado os conhecimentos que adquiriram com uma parte mais real e aplicada. E pronto, mais uma vez também agradecer aqui o convite e acho que já passámos 2 minutos, termino. Espero que... Pronto, a Carolina está-me a dizer que há uma pergunta, mas eu de facto não sei se podemos continuar. Podemos responder só essa pergunta. Portanto, a pergunta diz quais são as áreas com mais potencial de implementar IA, mas que não estão a avançar. 30 segundos para cada um, Fernando. João, vá primeiro, então. Pronto, há áreas, pronto, o problema no IA muitas vezes é os dados, o acesso e às vezes é esse o grande inibidor hoje em dia desse avanço.
Pronto, a nível de empresas, isso é uma constante. A nível de que eu acho que vai acontecer um grande avanço é na área da saúde, não só com a aplicação da computer vision, a automação, alguns processos de médicos de classificação. Portanto, hoje em dia, o ver uma imagem de um TAC, detectar se tem cancro ou não, se tiver muitas imagens classificadas, com uma rede neuronal, eu ponho aquilo a acertar com 99,99%. Portanto, acho que... Agora, há resistências que ninguém quer ver o seu papel posto, portanto, mas como um processo de automatizar. Por exemplo, uma área que tenho trabalhado tem uma resistência enorme, é na justiça. Portanto, os juízes nem por nada querem automatizar a decisão, por exemplo, algumas multas de trânsito, às vezes processos quase de divórcio são mais ou menos determinísticos. E há uma resistência enorme, aquilo... Já me estou a esticar mais de 30 segundos. Pronto, obrigado, João. Fernando, queres dizer uma coisa em 30 segundos só? Isso é um desafio. Vejam só, isso que o João acabou de falar, veja só, as pessoas vão oferecer resistência, mas como é uma revolução, isso não vai funcionar, né? Então, por exemplo, o direito será, eu diria, completamente diferente no futuro, né? Eu não estou dizendo que nós teremos juízes robôs, não é isso não, mas nós teremos muita automação no processo judicial. As áreas que eu acho que nós poderíamos fazer mais são áreas, por exemplo, o governo, de uma maneira geral, ele usa muito pouco ou muito a menos do que a indústria, né? Então, na área de compliance, corrupção, né? Tudo isso se beneficiaria muito mais se nós tivéssemos pessoas com entendimento de IA e de data science. Não é? Uma outra área importante, João trabalha muito nela, é a área de IoT, mas o IoT integrado ao processo de produção. Às vezes a gente tem pessoas que trabalham muito bem no planejamento de produção industrial, mas não integram isso, por exemplo, com a comercialização e com a distribuição, etc. Entendeu? Então, vocês que têm uma visão de administração, vocês poderiam ser muito úteis para integrar áreas de empresas, desde a raiz, desde o IoT. E, finalmente, eu não quero repetir o que o João falou, porque não deixa de ser saúde, mas é um aspecto ainda mais específico de saúde, que é a bioinformática. Não é? Então, por exemplo, nós vimos, ao longo do ano de 2020, o desenvolvimento de uma vacina que levaria, de vacinas que levaria 20 anos, não é? Serem desenvolvidas em 10 anos, não é? Em um ano. O que acontece é que esses vírus eles vão modificar, não é? Eles são mutantes, e nós vamos ter que ter tecnologias ainda mais rápidas para fazer prototipação de medicamentos, de vacinas, e essa é uma área que, por incrível que pareça, vocês de Data Science poderiam ser muito úteis. E eu não escuto ninguém de Data Science falar em bioinformática e trabalhar em bioinformática, por exemplo. Se a pergunta é para achar algo novo, compliance, bioinformática, né? São áreas que têm assim, espaço para muita criatividade. Obrigado, Fernando. Vamos terminar. Eu queria agradecer-vos, gostei imenso desta hora. Acho que o Fernando e o João estiveram aqui muito bem, deram-vos muitos contributos. Obrigado. E queria vos dizer que nós no DCTI temos muitas pessoas a trabalhar nestas áreas e, portanto, vocês são bem-vindos quando tiverem os vossos temas a pedir ajuda, está bem? Portanto, estejam à vontade e são muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Até à próxima.